Vamos lá, gente. Boa noite. É, lembra que eu falei na aula passada que a nossa disciplina era uma disciplina 1 da 3, tá? E que as práticas seriam repostas quando a gente voltasse para a faculdade. Só que algumas práticas a gente vai conseguir fazer via remota, tá? Porque é laminar, é coisa que vocês iriam ver lá. Enfim, deve subir para vocês essa semana, vocês fiquem atentos, lá na unidade, depois da unidade lá do AVA 4.4, um linkzinho lá de aula prática, tá? Aí vocês final de semana, durante a semana, dê uma olhadinha lá. E só para vocês terem noção, porque a gente vai fazer isso junto na sala de aula ao vivo, só deem uma olhadinha lá no material, se subiu para vocês, mas durante a semana eu vou dando um feedback pelos representantes, tá? Se já está lá, se não está, porque para mim ainda não veio, tá bom? Mas por enquanto vai ser dessa forma. Lembrando, gente, antes que está tendo assim alguns rebuliços, não nas nossas turmas, graças a Deus, mas em Ai, outras. Oi, Laura. oi! Caiu aí? Não! Fecha o microfone aí, garoto. Então, o que acontece? Já de antemão, adianto para vocês que não precisem ficar nervosos. Ah, professora, a gente vai ter aula prática, via remoto, que não sei o que. Gente, não precisem se preocupar. Novamente, eu falo isso para todas as turmas. Não precisem se preocupar. Nosso curso é semestral, então nada do que a gente sabe que esse ano foi um ano complicado, foi um semestre complicado. Então, assim, nada, agora a gente está fazendo o quê? Tentando cumprir a carga horária, tentando oferecer o máximo que a gente pode de informações para vocês. Então, fiquem tranquilos, até porque lá na frente vocês vão ter a parasitologia clínica, né? E tudo isso vai retornar para vocês de alguma forma. Mas não precisa ser lá na frente. O que nós, professores, estamos sendo treinados? A gente vai pegar as turmas seguintes, os semestres seguintes, né? Outros professores e eu outras turmas e assim por diante. Então, em algum momento a gente vai fazer essa prática interativa ou aquela turma está tendo uma aula de parasitologia, vamos migrar para lá. Então, tudo isso está sendo bem organizado, bem estruturado para que não tenha nenhuma falha do que a gente não conseguiu ver lá presencial, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai tendo esse feedback. A gente ainda está no terceiro período, segundo, quarto, então estamos no começo, graças a Deus a gente vai conseguir sanar durante os outros semestres o que ficou para trás prático. Então, não se preocupem. Toda a faculdade está com essa linha de pensamento e realmente, gente, isso não é culpa de vocês, isso não é culpa nossa. O que a gente está tentando fazer é oferecer o máximo e o melhor serviço possível para que a gente não perca esse semestre, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Meu conselho é só esse. Olhem todas as disciplinas de vocês que tem prática, que vai ter um link lá de aula prática. Então, não vão para a próxima aula sem pelo menos ter dado uma olhadinha nos vídeos que aparecem lá. Mas a gente vai ver esses vídeos juntas, vamos comentar e etc. Tá bom? Combinado? Entenderam, gente, essa primeira parte? Sim. Ok? Beleza. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, das famosas tênias, né, que é o vulgo chamado solitária. Vocês vão entender por que solitária, porque ela é hermafrodita, então ela faz o verme só, né, pela autofecundação. E nós temos dois tipos de tênia, né, a tênia solium e a tênia saginata. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses vermes plateumintos. Se travar aí, vocês me avisem, tá, gente? Então, ó, a doença que a tênia causa é uma doença chamada teníase, né, causada pela forma adulta de dois tipos de parasita. Então, eu tenho a tênia solium e a tênia saginata, que uma está relacionada ao hospedeiro intermediário porco e a outra
o boi, tá? Então, de primeira, a gente já tem essas duas separações, dois tipos de doença, de parasitas que podem causar essa doença chamada teníase. Então, ela tem um ciclo heteroxeno. Por que ela tem um ciclo heteroxeno? Porque para fazer o seu processo evolutivo completo, ela precisa ter uma fase no hospedeiro intermediário, que esse intermediário é quem? O porco e o boi. Conhecida vulgarmente como solitária. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Porque ela faz um processo chamado autoduplicação, autorreprodução, tá? Então ela tem esse processo de fecundação. Outra coisa também interessante que o hospedeiro intermediário é o porco ou o boi, e o definitivo vai ser quem? O homem, que é onde ela vai colonizar lá no meu intestino delgado e aí me causar a doença. Olha que linda, gente. Tá, ó, aqui eu tenho a morfologia do verme adulto no hospedeiro intermediário, que é o porco. Então, o porco suíno, né? Que para chegar até a nós precisa do quê? Da carne daquele porco. Por isso que a gente sempre fala, a carne tem que estar bem cozida, porque esse parasita ele não suporta grandes temperaturas. E quando eu tenho esse verme como hospedeiro intermediário ou suíno, ele chama-se Taenia solium, tá? Então tá aí o verme adulto, onde o hospedeiro intermediário é o porco, que chama-se Taenia solium. Já quando eu tenho, né, o hospedeiro intermediário, o boi, né, os bovinos, eu tenho a Taenia saginata. Tá? Então, nós temos algumas particularidades que ao longo da aula a gente vai falar. Apesar do ciclo ser praticamente igual, tudo isso, mas a forma dela e a agressividade delas pelos fatores de virulência são um pouquinho diferenciadas, tá bom? Então, intermediário, hospedeiro intermediário, de importante, hospedeiro intermediário, o bovino, eu tenho a Taenia saginata. Hospedeiro intermediário, que eu tenho o suíno, Taenia solium. Aqui elas têm umas características já diferentes, né? Lembrando que as tênias, elas possuem uma cabeça, tá vendo? Uma cabecinha ali, onde está a cabeça. Ela possui ventosas, né? O que são ventosas? Que vai fazer mesma coisa que os outros, que a giardia, por exemplo. Se ela tem ventosa, ela vai sugar lá o meu intestino delgado, para quê? Para obter os seus nutrientes para o seu metabólico, ele é um parasita. Tá? Então, ó, ela tem aqui a cabeça e tem as ventosas, ambas têm ventosas. Tá? Reparem agora, gente, só um pouquinho aqui nessa figura, que ó, a Taenia solium, ela tem os cabelinhos em cima, tá vendo? Guardem bem esses cabelinhos aqui, que na verdade eles são uns espinhos, como se fossem uns espinhos. Já a Taenia saginata, tá vendo? A cabecinha dela é lisinha, ela é carequinha, ela não tem cabelo, tá? Ela não tem essas espículas aqui em cima, ela tem somente a cabecinha dela com as ventosas, tá? Então, ó, a Taenia solium, por exemplo, gente, se a gente pensa só de olhar aqui, a gente já entende que a Taenia solium, ela já tem um fator ali de virulência na cabecinha dela, que é maior do que a Taenia saginata, que não tem, tá? Então, essa é uma das características. A teníase, causada pelo consumo da larva da tênia, tá? Que vai estar presente aonde? Nas carnes de boi ou de porco, né? De boi saginata, de porco sólio, e vão viver lá o tropismo dessa tênia no intestino
delgado na fase adulta, e lá que vai ter o processo também da autofecundação, que vão ser liberadas os ovos que vão contaminar outras pessoas, tá? Então, o ciclo dela também não é complexo, o ciclo dela é bem simples. Eu tenho a ingestão da carne, por exemplo, daqui a pouco tem outras contaminações. Eu tenho o consumo daquela carne, né, provavelmente mal cozida, e aí a tênia, ela consegue chegar até o meu intestino delgado. Lá no meu intestino delgado, ela faz a fase dela, né, a forma dela adulta, após liberação dos ovos, que vão ser liberados aonde? Nas fezes do indivíduo. A cisticercose, o que acontece? Ocorre quando ingere os ovos da tênia. Então, por exemplo, é como se fosse a ingestão. Eu tive contato lá com aquela carne, ou também, gente, via mão, via oral, eu tenho via a alimentos, eu tenho esse contato com esse ovo da tênia, né? Quando eu tenho essa ingestão daquele ovo, as larvas vão ser liberadas. E aí que é o pulo do gato. O que acontece? Após eu ingerir esse ovo, as larvas vão ser liberadas, vão ser capazes de extravasar a minha parede do estômago, atingir a corrente sanguínea da pessoa infectada e chegar lá onde ela quer, que é o tropismo dela maior, onde ela consegue retirar maior do seu metabólico no intestino, tá? Só que ela não vai só para o intestino. Como ela tem essa capacidade de atingir a corrente sanguínea, eu posso alcançar diversos órgãos, né? Caiu na corrente sanguínea, é o sangue é um locomotor, né? Ele corre em todo o nosso corpo, então ela pode também alcançar outros órgãos, como músculo, coração, olhos e até os casos mais graves, né? Que é o cérebro, né? O sistema nervoso, que aí a gente chama de neurocisticercose, que aí é o caso mais grave, né? Tem que fazer cirurgia, tem que analisar se pode fazer uma cirurgia. Então, assim, o caso mais grave da doença é quando esse cisticerco consegue chegar pela corrente sanguínea até o meu sistema nervoso, até o meu cérebro. Tá? Então, são os casos gravíssimos da doença. Aí, ó, gente. Então, aqui, a gente consegue isso também, gente, a gente consegue, mais para frente eu vou falar, nós conseguimos já também, a gente já consegue por exame imunológico, a gente faz por PCR, né, para tênia sóleo como a tênia saginata. No exame de fezes a gente só consegue observar pela liberação da tênia realmente no ambiente, né, ou pesquisa de ovos, e no cérebro a gente consegue ver por diagnóstico por imagem, mas isso assim, ó, é casos gravíssimos, que ela concentra-se em algumas regiões do cérebro, e aí eu consigo ver, dependendo do tamanho, né, por diagnóstico por imagem, né, por tomografia, por ressonância, eu consigo visualização. Então, não podemos esquecer, a teníase é causada pela tênia na fase adulta, né? Onde ela consegue se alimentar no meu intestino delgado, crescer de uma tal forma e consegue fazer o processo de autofecundação, tá? Tênia sólio, relacionado ao porco, o hospedeiro intermediário é o porco, e tênia saginata é o boi. E aí eu posso fazer um tipo de pergunta dizendo assim, por que o porco, tanto o porco quanto o boi, são os hospedeiros intermediários? Por que eu preciso desse animal? Por quê? Porque
para ela chegar ao ponto dela, desse ciclo biológico de maturação, até chegar ao cisticerco, eu preciso que tenha uma fase no hospedeiro intermediário, tá? Lá no intestino do hospedeiro intermediário. E lá no intermediário, gente, ela também vai conseguir fazer o mesmo processo. Ela vai conseguir extravasar a corrente sanguínea, chegar nos músculos, chegar na carne, e a gente come o quê desses animais? Aquela carne, tá? A tênia também são chamadas de solitária, porque na maioria dos casos o portador traz apenas um verme adulto. Por quê, gente? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se autofecundando. Então, ela vai, isso que é o problema maior, porque vocês vão ver que da mesma forma das outras verminoses, a gente não tem a sintomatologia assim, nossa, né, séria, ela é confundida com outras verminoses, dá aquela náusea, aquela sensação de queimação, dá todo aquele quadro de doenças do sistema digestivo, do sistema gastrointestinal, e aí a gente não percebe que pode estar com esse tipo de doença. Mas o que acontece, a particularidade das tênias? Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. E aí a mesma coisa que a gente fala, se ela cresce, ela vai fazer o quê? Um processo exfoliativo da minha parede da mucosa, ela vai fazer um processo de mecânico, né, que ela cresce e entope aqueles intestinos, então eu tenho essa outra problemática, né, que aí eu não tenho a passagem, eu tenho a obstrução do órgão e podendo, em casos mais graves, também penetrar outros órgãos. Ali, gente, olha a figurinha ali. Então, a tênia adulta, tá vendo? Ó? Ela vai crescendo, ó, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Cada partezinha dessa ali a gente chama de proglote. Daqui a pouco a gente fala sobre o que eles vão fazer. Que esses proglotes eles vão liberar os ovos para serem eliminados nas fezes. E aí eu tenho a cabeça da tênia, eu chamo de escolexe, né? Então ela tem, tá vendo? A saginata tem esse olhão aí que parece um olho, ela é ventosa, né? E a tênia saginata também tem um número maior de ventosas e tem aqueles ganchos em cima aí da cabecinha que eu falei para vocês, que a tênia saginata não tem, tá? Que é mais um fator de virulência que ela tem, que essa estrutura ajuda o quê, gente? Mais a fixação daquela tênia nos intestinos, tá? Então, isso facilita, é mais um facilitador, além da ventosa, para conseguir, né, penetrar lá naquela minha mucosa e começar a retirar os metabólicos que ela precisa, eu tenho também esses ganchos que a gente chama de acúteos, daqui a pouco a gente vai mostrar eles para vocês, que também serve tem como função de fixação no meu intestino, tá? Ali, ó, eu tenho, né, ela é hermafrodita, ela tem testículo, ovário, útero, e dentro dela ali mesmo, ó, de cada proglote, ela faz o processo de fecundação, tá? Então, ela vai se multiplicando e crescendo e formando, ó, esse tamanhão todo, só desse pedacinho aqui, ó, porque ela tem todo esse aparato no mesmo proglote, tá? E aqui ela vai se multiplicando. Então, o homem portador da verminose apresenta tênia no estado adulto, no seu intestino delgado, sendo ele portador definitivo. Então, o intermediário são os animais, porco e boi, e o definitivo é o homem. Aqui, ó, são altamente competitivas pelo seu habitat e são hermafroditas, com essa estrutura fisiológica que eu mostrei para vocês ali em cada proglote, ela tem o potencial de autofecundação, não necessita de parceiros para a cópula e gerar os filhinhos delas, que são os óvulos, o ovo, tá? Então, ela ali, voltando aqui, ó,
para ficar bem claro para vocês. Ela ali, ó, tá vendo? Ela tem ovário, testículo, útero, tudo aqui, todo o aparato dela tá aqui dentro, né? E ela vai se multiplicando ali, fazendo autofecundação. Então, ela não precisa de outra tênia para poder fazer o processo de fecundação, ao contrário das outras verminoses que a gente falou. Ela mesma faz sozinha, por isso que ela é uma solitária. Ela mesma se autofecunda, por ter os dois aparatos de aparelhos sexuais, né, feminino e masculino. O homem portador da verminose apresenta a tênia no estado adulto, no intestino, sendo portador definitivo. Já falamos isso anteriormente, né? Então, lá no meu intestino delgado, é quando ela consegue fazer a autofecundação e consegue se multiplicar, sendo a fase adulta da tênia lá no meu intestino. Olha que gracinha essa foto, gente. Mandando beijinho e tudo. Eu adorei essa foto, que eu achei essa foto hoje. Então, ó, a tênia sólio, olha ali, ó. Eu tenho um verme grande, forma de fita, também parecido com a tênia saginata. O Scolex, que é a cabeça, né? Scolex é a cabeça, tá, gente? Que tem aproximadamente 4 ventosas com essa dupla coroa, tá vendo? Que parece uns espinhozinhos, chamada acúlios, tá? Então, para que serve esses acúlios? Ele faz ele tem esse fator de virulência de maior fixação no órgão, tá? Então, ele consegue se fixar mais por essa cabecinha ali. E aí, gente, isso aí é como se fossem uns espinhos, né? Entre aspas, como se fossem uns espinhozinhos. Então, o que acontece? Se ela tá lá grudadinha no meu intestino delgado, ela é muito mais o quê? Ulcerativa, né? Ela vai causar mais dano para aquela minha mucosa, devido a isso aí. Então, a boquinha dela ventosa tá ali, ó, o tempo todo, chupando o metabólico que ela precisa para crescer e ainda consegue ficar o quê? Grudadinha ali, grudada pela coroa de acúlios, tá? Então, automaticamente, se a gente pensar... deixa eu falar da saginata antes de eu falar isso. Já a tênia saginata não tem esses acúlios. Ele não tem essa cabecinha ali espetadinha, né? Com esses espinhos, entre aspas, para fazer o quê? Tá lá no meu intestino delgado e ficar, né? Ulcerando aquela minha região. Então, a tênia sólio, gente, de virulência, ela é um pouco mais agressivo devido à presença de quem? Desses acúlios, tá? Então, ó, o comprimento dela varia de 4 a 12 metros. Você imaginem isso dentro do seu trato gastrointestinal. 12, e pode chegar a 12 metros. Tá? Foi a última literatura que foi medida 12 metros. Na Scolex, o que é a Scolex? Cabeça. Na cabeça da tênia saginata, eu tenho as ventosas também, só que eu não tenho o quê? Os acúlios. Eu não tenho essa forma esse fator melhoradinho ali dela, ela não dá da tênia sólio, que é o que faz a função de fixação, ela não tem, tá? Então, ela tem uma virulência um pouco menor. Ambas, a cor geralmente é branca, aspecto leitoso amarela ou rosada. Então, elas ficam dessa formazinha aqui. Essa daqui não é uma forma viva, tá? É uma forma de secada, né? Não é uma forma... Ai, gente, não quero falar, não vou falar. Aqui é uma forma de secada, bonitinho, no fundo azul e tal. Quando ela não tá dessecada, viva, digamos assim, ela lembra o macarrão talharim. Igualzinho, tem diferença. Tá? É mais ou menos um macarrão talharim. A mesma coisa, com aquela estrutura gelatinosa, mesmo assim. Não vou parar, que daqui a pouco vocês não comem macarrão e depois vão ficar falando que a culpa é minha. Mas é mais ou menos assim que ela fica, que ela tá numa forma de secada, pra gente observar um pouquinho dessa coloração, tá vendo? Ó, meio rosada no finalzinho dela e no meado mais amarelinha. Tá? Ela fica dessa forma aqui. Aqui, ó, os alimentos contaminados, transmissão, né? Então, a gente tem a maior transmissão pelos alimentos contaminados, água de porco
carne de porco e boi. Essa daí foi uma foto tirada do fígado, né? Do fígado, não sei se foi de boi ou de porco, mas fica com essa estrutura aí, né? Então, isso daí já é incomível, tá, gente? Isso aí é de provavelmente um animal já falecido devido à presença de tênia. E também contato com o solo e contato com água, né, gente? Então, isso também é um ciclo vicioso. Se eu tenho o primeiro contato do cisticerco, que é eliminado lá, que é eliminado no ovo, né? O indivíduo infectado, ele tem essas fezes levadas para o solo, para a água, né? Então, volta toda aquela nossa realidade da verminose. Então, o solo e a água também estão interligados, além do consumo das carnes propriamente dita. São doenças distintas causadas pela mesma espécie dos parasitas, entretanto, as fases de vida são um pouco diferentes, tá? O homem vai adquirir, né, vai ter contato com o cisticerco, né, na verdade, quando ele consiga ingerir esses ovos, né, viáveis, né, esses ovos que estão propriamente ali prontinho pela ingestão de carne, ou pelo solo, ou pela saginata. Popularmente definida por canjiquinha, né? Aquela forma de o cisticerco, gente, se a gente for ver eu acho que eu não coloquei foto aqui. É como se fosse um grãozinho de arroz, sabe? Então aquelas canjiquinhas. É bem similar, a gente consegue. E por que a gente tem que saber essas. Gente, é chato eu falar isso, assim, eu sei, entendo. Mas quem for trabalhar com isso, por exemplo, eu vejo isso no exame macroscópico de fezes. Né? O que é no exame macroscópico de fezes? Eu recebo aquelas fezes e consigo visualizar isso aí, tá? Por isso que é importante vocês saberem a forma, como é que é, né? Para não ser surpreendido caso um dia vocês vejam isso no laboratório. Frutas, verduras, hortaliças que não foram bem higienizadas também podem estar contaminadas, né? Pela lavagem ou pelas mãos sujas, né? Então, quando a gente fala de profilaxia, a profilaxia, não é só, não coma carne vermelha, não coma carne, não coma carne vermelha, não come carne de porco, não é só isso, né? Sendo mal cozida, não é isso. Além disso, eu tenho que me preocupar com todo o processo de quê? De higienização dessa água, né? E aí eu tenho esse contato também via oral. Os sintomas que eu tenho de caso mais grave, que eu falei para vocês, né? Depende do tecido no qual o ovo vai se alojar, né? Pode ser em tecido muscular, subcutâneo, glândula. Por que pode ser em tudo isso, gente? Porque lá no começo eu falei para vocês, o cisticerco ele tem aquele caminho de tropismo para ir lá para o intestino. Mas caso isso não aconteça, ele pode fazer o quê? Também como as outras doenças, conseguir o alcance da corrente sanguínea e também extravasar para outros órgãos que também vão acolher muito bem esse parasita, digamos assim. Tá? Então, eu tenho casos menos frequentes, as glândulas mamárias, tecidos musculares, mas eu também tenho, né, sistema nervoso central e intramedular. O que é intramedular? Nosso sistema nervoso ele é formado pelo córtex e pela medula, né? Então, lá naquela região medular, ela se aloja lá, ó. Tá vendo esses pontinhos meio amareladinho, ó? Isso aqui é um cérebro dissecado, e esses pontinhos que estão ali no meu cérebro mostra o sintoma do cisticerco que conseguiu extravasar e penetrar o meu sistema nervoso. E aí eu fico com essas bolinhas que eu consigo ver por diagnóstico por imagem. A neurocisticercose. O que acontece? O porquinho lá, que a gente está falando da tênia sólio, né? O ovo
da tênia é ingerido pelo porco, o ovo vai se transformar em uma larva, o homem vai ingerir essa carne, não só carne, mas ingerir de alguma forma esse cisticerco já na carne mal cozida, a larva se aloja no intestino do homem ou a larva chega no sangue, depois se aloja em outros locais do meu organismo, até chegar ao cérebro. Tá? Então, eu tenho esse agravamento da doença. É lógico, gente, a maioria vai se alojar no intestino, vai ser tratada, mas em casos mais graves da doença, houve o extravaso para a corrente sanguínea, pode acontecer desse cerco conseguir chegar até músculo e, pior de tudo, é chegar no cérebro, né? No sistema nervoso. Ah lá, eu gostei muito dessa figura aí, e essa figura, gente, já fica de diquinha, ela pode aparecer em algum lugar aí, tá? Na vidinha de vocês. Então, essa foto é bem facinho, ó, o ciclo dela não é um ciclo muito complicado. Eu tenho a carne, vamos começar ali da contaminação para o homem. Eu tenho a ingestão da carne, né? Que essa carne vem no cisticerco, né? Que o porco liberou lá no consumo da carne dele, por exemplo. E aí o homem vai ingerir essa larva. E essa larva, ela vai para o intestino e tem aquele processo de autofecundação. Ela é hermafrodita, ela vai começar lá, né, ao processo dela de sugar pelas ventosas os metabólicos que ela precisa, ela é um parasita, para poder se reproduzir, ter o seu metabólico, obter energia e fazer o seu metabolismo. Então, lá no intestino, de importante, é onde ela tem a autofecundação e ela tem a fase de maturidade sexual. O que é maturidade sexual? A fase adulta, né? Então, é onde há a fecundação. O que difere ela dos outros germes que a gente falou até agora? É que os outros eu preciso do macho e da fêmea. Ela não precisa de nada, ela precisa dela mesma, tá? Depois dessa autofecundação, ela vai tendo o processo de crescimento dos proglotes e os ovos vão ser eliminados por esses proglotes nas fezes. Lá nas fezes, vocês sabem que o porco, o boi, eles têm esse meio, né, ali que tem contato com fezes, né, o meio de terra, de solo, e o porquinho vai lá, faz o quê? A ingestão do ovo. Quando ele faz a ingestão do ovo, o que acontece? No intestino também, que é o tropismo dele, a larva vai penetrar e o diferente é que aquela larva não vai penetrar nos intestinos e também vai se proliferar para os outros órgãos. Aí é a mesma coisa, ela vai para onde? Músculo, ela vai lá para aquela carne que provavelmente a gente vai comer depois. Então, o que acontece? Essa larva vai se diferenciando, penetrando, né, para ter essa fase larval no porco e depois se aloja na forma de cisticerco na carne do porco ou boi. E aí tem o que? A nossa ingestão, né? Principalmente, repetindo, não é toda carne de boi, não é toda carne de porco. Se eu tenho um alto cozimento, esses cisticércos, eles não são capazes de resistir a altas temperaturas. Aqui, ó, eu tenho então, ó, a carne infectada, o hospedeiro vai comer essa carne, ok. Lá no meu intestino, ó, as ventosas da telha, vai começar o quê? Crescer, né? Fazendo a autofecundação e esses proglotes, que são esses pedacinhos, né? Que são cada pedacinho daquela tênia, ela vai fazer o quê? Liberação do ovo, né? Porque aqui, gente, ó, é o ciclo, para vocês entenderem, ó, aqui é o ciclo do porco.
tá? E aqui é o ciclo do boi, tá? E aí, o hospedeiro intermediário, o boi e a vaca, os cistos, né, os cisticercos vão se instalar nas fibras musculares, nos músculos de todo esse boi e, novamente, volto à ingestão da carne infectada. Então, não tem diferença. Geralmente, a doença tênis é adquirida pelo consumo de carne de porco e de boi contaminadas pela larva da tênia, que se alojam no intestino delgado e evoluem para a fase adulta lá no intestino delgado por autofecundação. Após cerca de 3 meses, a tênia começa a liberar nas fezes os chamados proglótis, que são os segmentos do corpo que contêm os órgãos reprodutores e seus ovos. Vocês entenderam que são aqueles... Vocês repararam que ela tem aqueles pedacinhos? Ela vai formando, cada pedacinho dela, né? É um proglótizinho, aí que tem aquele órgão sexual feminino e masculino, e ela vai crescendo daquela forma, tá? E aí ela vai fazendo o quê? Liberando esses ovos para as fezes, tá? Então eu encontro muitas vezes nessas pessoas que já estão com estágio avançado da doença, esses fragmentos de proglotes nas fezes desse indivíduo, tá? Então, ó, nas fezes são chamados de proglotes, que são os segmentos do corpo que contêm o órgão reprodutor e seus ovos. Eu elimino os proglotes grávidos, entenderam? Aqueles pedacinhos ali com os ovinhos dentro. E aí a gente consegue visualizar macroscopicamente nas fezes. Aí, gente, ó, como é que ela gruda, tá vendo? Isso aí é uma foto que a tênia, tá vendo? Cada pedacinho dela, tá vendo que ela é divididinha? Cada pedacinho desse é um proglote. Dentro desse proglote eu tenho aquele reprodutor feminino e masculino. E aí ela vai crescendo, tá vendo? Ela vai se amontoando até chegar ao tamanho de até 12 metros, tá? Os ovos da tênia podem contaminar o solo, a água, o alimento, que pode ser responsável por contaminar também outros animais, outras pessoas que podem adquirir a cisticercose, tá? Então, a partir do momento que ela consegue penetrar ali no meu intestino, que ela tem a fase adulta, ó, ela fica ali grudadinha com a cabeça dela, né? Com a escolexe, que é a cabeça, e fica lá, ó, sugando, crescendo, e assim vai, até chegar a um tamanho máximo, descrito até hoje, de 12 metros. Ó, também posso ter essa manifestação no coração. Então, eu tenho esse extravasamento na corrente sanguínea, isso é caso raro, tá? Mas a cisticercose também pode conseguir, ó, chegar até o meu coração. E aí ela penetra no meu coração, invade meu músculo miocárdio, e aí eu tenho problemas sérios na condução elétrica do meu bombeamento sanguíneo. Então, eu tenho também essa situação de chegar até ao meu coração, né? Aí a gente chama de cisticercose cardíaca. Aí depende, gente. Aí quando eu tenho a cisticercose, ela pode ser em vários lugares, né? Que é quando esse ovo consegue chegar em alguma região do nosso organismo. Então, como caiu na corrente sanguínea, consigo esse caminho pela corrente sanguínea, ela pode chegar em qualquer órgão, tá? Lembrando que sempre a gente fala desde a primeira aula, para que isso aconteça, depende muito da relação quebrada entre o parasito e o hospedeiro, né? Sempre repito para vocês, quando há uma quebra dessa relação parasito e hospedeiro, aí que eu tenho o agravamento da doença, que eu tenho a quantidade desses ovos que conseguem penetrar, e aí eu tenho as doenças com mais gravidade, tá? Então,
pode chegar ao coração, mas isso também é um fator raro de acontecer. Aqui, ó, não vou repetir, ó, o ciclo biológico deles, né? Esse aqui é o que estava no livro, então eu achei mais explicadinho aquele que a gente colocou. Então eu tenho a ingestão, né, do cisticerco, o homem vai ingerir, vai chegar no meu... Ah, só lembrando isso. Então, ó, lá na cabecinha da tênia saginata, né, e da tênia sólia, tem essa diferença, que a tênia saginata, na sua escolex, cabeça, ela tem mais ventosas, ela tem o acúleus, que são aqueles espinhozinhos que fazem um processo de fixação, ela tem uma fixação maior no meu intestino, e aí volta-se tudo até chegar aos animais. Carne estão na musculatura desses animais e a gente tem a ingestão desses tipos de carne. Tá? Aí fala aqui também que, lembrando que o porco, né, ele tem mais esse tipo de contato pelas fezes. Ele vive geralmente naqueles lugares sujos, lugares que tem bastante contaminação. E já o boi, pela presença do solo e do mato, do capim que ele come. Então, tá interligado o tipo de alimentação. Tá? Por isso que a gente, por ser um ambiente mais propício para o porco, nós temos essa preocupação maior em relação à carne do porco do que com o boi, tá? Então, seria por frequência, maior frequência de contaminação por carne de porco, pelo ambiente, tá? Que esse porquinho lá tá inserido. Então, essa doença ela vai causar várias ações que a gente falou lá no comecinho, ó, ação esfoliadora, traumática, mecânica e tóxica, né? Então, o que é isso? A ação desse parasita lá no meu intestino, ela vai causar principalmente, em casos mais graves, a ação mecânica. O que é a ação mecânica? Esse crescimento dela até 12 metros, por exemplo, em casos extremos, né? O que acontece? Ela vai causar um processo de obstrução. Exfoliativa e traumática, eu tenho o quê? Primeiro que eu tenho a fixação dos acúleos, né? Rasgando aquela minha parede da mucosa intestinal. Eu tenho a ação de quê? Traumática, que é a ulceração, né? Aquelas ventosas. Então, eu tenho a ação de toxicidade dessa tênia, né? Ela vai crescendo, ela vai liberando toxinas ali, ela vai utilizando aquele metabólico. Então, tudo isso, ela é uma das verminoses que podem causar mais ações prejudiciais na região do meu intestino delgado. Por quê? Porque ela tem um aparato bem mais virulento, tá? Bem mais virulento do que as outras verminoses. E ela tem um processo muito, muito simples de entender. Lá eu preciso ter um ovo que ecloda nas outras verminoses. Eu preciso de um ovo que vai eclodir um menininho e uma menininha, um macho e uma fêmea, para ter o processo de quê? De cópula. Aqui não. Ela cresce por si só. Ela faz autofecundação, ela é hermafrodita, então ela vai crescendo ali por si só, não precisa de ninguém. Entendeu? Então, por isso que ela tem esses processos assim, até mais agressivos, tá? Frequentemente são assintomáticas, temos aquelas perturbações gastrointestinal, de qualquer tipo de doenças relacionadas, como dor, perda de peso, cólica, né? Alterações na motricidade e a redução da secreção da mucosa gástrica, né? Por ela ter essa penetração, eu tenho esse problema, né? Eu começo assim, dar aquela sensação de desconforto, azia, então tem todo o quadro gastrointestinal. E sendo que, conforme ela vai autofecundando, ela vai fazendo o quê? Crescendo. Aí sim que os sintomas vão começar a ser mais
perceptível. Então, gente, se eu chego com um paciente desse no consultório, por exemplo, para o médico, ele vai pedir alguns exames, tudo, mas assim, é inespecífico a gente fechar o diagnóstico somente com caso clínico, tá? Então, é muito difícil a gente fechar diagnóstico com somente com a clínica do paciente, a queixa do paciente, que nos leva a supor de uma verminose aquela situação que o indivíduo, né, está exposto, que ele vive e tal. Então, é mais a anamnese mesmo com o paciente e quando chega ao médico, né? E antes disso, não existe sintoma, né? Por quê? Porque ela demora, às vezes, a crescer, tal, ou o organismo consegue a liberação, né? Não sei se vocês já aconteceram isso, a gente tem, quem vive nessas áreas propícias a esse tipo de verminose, tomam, né, os médicos, né, de campanha, por exemplo, vão lá e faz aquela vermifuga todo mundo, dá os antiparasitários, antihelmínticos, dá para aquela população. E o que acontece? Quando a gente vê nas fezes, a gente tem essa liberação, essa morte, e esses proglódios são eliminados naquelas fezes, né? Então, ela sai, muitas vezes a gente vê inteira, então não se assuste se vocês vivenciarem esse laboratório. Eu já vivi, não foi uma experiência muito boa, não. Mas, enfim. Mas aí eu consigo. Então, eu fecho o diagnóstico quando eu olho no microscópio, quando eu olho macroscopicamente, né? Lá no microscópio eu posso ver pesquisa de ovo. Os exames parasitológicos não são muito expressivos, geralmente nós observamos realmente a nível macroscópico, né? Ou podemos fazer pesquisa de ovo. O clínico ainda é inespecífico, né? Mais por anamnese ou daquela condição que o indivíduo apresenta, exceto, gente, casos assim muito expressivos de crianças que chegam para o médico na clínica e tem aquela barriga estufada, né, por palpação, mas quando está em quê? Em estágio bem mais avançado. Então, aí eu tenho esse dedução para achar que é uma teníase. E, graças a Deus, nós temos testes imunológicos. Então, das verminoses que tem teste imunológico, eu tenho sorologia, eu tenho como fazer PCR para as tênias, tanto sólido quanto saginato. Aí eu faço PCR, não sei se vocês já viram esse exame de PCR, vocês fazem o PCR, que é o exame de biologia molecular, e sei, por que eu faço isso? Porque eu já consegui decifrar o material genético das tênias sólido e saginato, então eu consigo fazer isso por imunologia. Tá? A epidemiologia, incidência variadas com hábitos alimentares, né? Então, nós temos muito, muito desse tipo de doença, em países que têm o costume de comer carne crua, né? Então, o carpaccio, por exemplo, né? Que é feito com carne crua. Então, tem outras problemas, principalmente em indivíduos de populações que comem realmente carne de porco crua, carne de boi mais crua, então tem esse problema também a nível de cultural, né, de alguns países. Aquisição de cisticercose mais comum por heteroinfecção, né? O que é heteroinfecção? Conseguiu penetrar meu organismo, ela tá lá no meu intestino, mas esse cisticerco conseguiu extravasar minha corrente sanguínea e aí ela consegue penetrar outros órgãos como olhos, coração, músculo. Nos olhos também ela tem um tropismo pela retina, né? E aí causa até em casos mais gravíssimos, agressiva, a cegueira, né? No coração causa o que eu falei, né? A parede muscular, e eu tenho problemas na função cardíaca, tá? Então, eu tenho, e também ela pode atingir outro hospedeiro, né? Então, eu tenho essa contaminação e posso realmente, pelas fezes, liberação
para outro hospedeiro. Aqui, ó, isso aqui é relativamente novo, tá, gente? Diagnóstico para teníase. Eu tenho isso aí, eu não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, é um teste diagnóstico, né, que a gente usa para tudo. Foi assim que a gente fez o coronavírus, por exemplo, e outros. Tudo a gente estuda a partir disso aí, tá? Isso é um exame que chama-se PCR, né, que é pela enzima polimerase do DNA. Então, o que primeiro eu faço? Primeiro eu faço o sequenciamento o que é o sequenciamento? É descobrir, estudar qual é o material, de como é formado aquele material genético daquele parasita, né? E aí eu faço isso por número de base de base, vocês vão ter uma aula, eu dei essa aula anteontem. Então, eu mapeio, digamos assim, mapeio o DNA daquela tênia, daquele parasita e decifro o código genético dela. E aí, a partir do momento que eu conheço aquele código genético, eu consigo fazer essa detecção em laboratório. Então, isso aí é um gel, que a gente chama, é um gel de agarose, que eu tenho os fragmentos de um aparelho termociclador, por exemplo, ele aumenta e diminui a temperatura para fazer o processo de separação do meu DNA, duplicação, multiplicação, e aí eu jogo num gel de agarose, por polaridade, né? O DNA é negativo, o gel tem o outro lado positivo, eu tenho essa corrida de bandas, e aí eu tenho os fragmentos de DNA para obter positividade desses ensaios. Então, isso aqui vocês vão estudar pra caramba, né? Daqui que isso é o nosso serviço de ponta como biomédico, mas eu já tenho isso aqui para detectar pelo PCR, fazendo eletroforese de tênia. O tratamento, ó, gente, voltando, é tudo aquilo que a gente falou para as outras verminoses, orientação à população sobre higiene, principalmente, tratar esses indivíduos com maior rapidez para que eles não disseminem essa doença, saneamento básico, cozimento ou congelamento, cozimento e congelamento também das carnes. Como que é bom? Boa dica essa, gente. Que eu faço isso, né? E já por hábito, né? Desde quando estava na faculdade aprendi isso. E a gente compra carne, geralmente carne vermelha ou carne de porco. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de contaminação? Você comprou lá a carne fresquinha do açougue. O que você faz? Faz o congelamento dela e usa ela no dia seguinte. Depois descongela e faz o processo de cocção. Tá? Então, eu tenho essas formas de conseguir evitar que eu tenho aquele cisticerco naquela carne. Tá? Então, esse é um processo que é bem fácil, que a gente pode fazer em casa e que evita esse tipo de contaminação. Então, toda a carne que a gente compra, ideal a gente fazer isso, fazer primeiro o congelamento para depois, no dia anterior, fazer o cozimento dessa carne. Aí nos livra de ter esse tipo de doença. Alguns tratamentos, né? A gente usa alguns eumídicos, que a gente chama de tratamento empírico, tá? A niclosamida, né? Isso aí o pessoal da farmácia entende melhor do que eu. A praziquantel, que são dois antiparasitários associados que a gente pode utilizar. E no caso de cisticercose, o processo geralmente que a gente deva fazer, mas com muita análise, é o quê? A cirurgia, para retirada daqueles cisticercos, tá? Lembrando que todos os alunos, quando eu dou essa aula, todos os alunos querem ver cirurgia, tem neurocirurgia na internet, vocês podem buscar, tem neurocirurgia fazendo a retirada dessa cisticercose, tá? Então, quem tiver curiosidade, vá lá e veja. É interessante, mas a gente faz essa cirurgia sim, em casos extremos e graves. E aqui, gente, o controle, né? Então, melhorou muito em relação
muito com o sistema da Anvisa, né? Com inspeção de carne, né? Então, antigamente, ou alguns anos atrás, não tinha esse controle de qualidade tão rígido nas carnes, né? Então, qual era a nossa realidade um pouquinho lá atrás? Comprar carne do tiozinho ali do açougue. Nossa, carne fresca, isso, aquilo, tal. Hoje em dia, a gente já tem um controle de qualidade mais rígidos para evitar esses abates clandestinos, né? Essas criações também clandestinas, e aí a gente já tem legislações muito rígidas na área da vigilância sanitária para que eu não tenha essa doença. Tá? Juntamente com isso, vem trabalhando a vigilância epidemiológica. Por quê? Nós perdemos muitas crianças com esses tipos de verminose, todas essas que a gente falou até agora. Foi um número muito de mortalidade infantil, né? Em crianças até os 5, 6 anos de idade. Então, o serviço epidemiológico, né, que é o estudo epidemiológico daquela população, principalmente Norte e Nordeste, então hoje tem muitas campanhas, né? Hoje entrou as Forças Armadas, hoje entrou essa obrigatoriedade de chegar até essas regiões para que a gente tenha um serviço que a gente não tenha essa quantidade de morte de crianças. Então, hoje já melhorou bastante, tanto que o índice é bem menor do que há 10, 15 anos atrás. Medidas de controle de qualidade em carne, proteção ambiental, né? Aquela região ali, a gente ter aquelas condições sanitárias adequadas para aquelas pessoas residirem, educação, tanto das pessoas que vivem naquela área, de educação de higiene mesmo, dos locais, né? É o que eu falei para você, a maioria dessas pessoas, é porque não foge da nossa realidade, a maioria dessas pessoas não tem banheiro, né? Não existe banheiro, né? A contaminação é feita porque eles fazem as fezes ali naquele rio, ali naquele córrego, ali e do lado de casa. Então, a disseminação nessas áreas são muito rápidas, né? E aí eu tenho alto índice de morte dessas crianças, principalmente em crianças que estão mais vulneráveis a essas verminoses e também por contato, né? A criança coloca tudo na boca, a criança mexe, tudo não tem, mas também porque o sistema imunológico também ainda não está bem formado. Então, várias vertentes, juntando tudo que a gente falou agora, gente, essas verminoses só mudam um pouquinho o ciclo, né? Só muda um pouquinho as particularidades do ovo, da larva, né? A gente falou até essa verminose da aula passada, os ascaris, são tudo por larvas que vão se diferenciando, né? L1, L2, até chegar a larva filarioide, que é a infectante, mas aqui a tênia não precisa de nada. Ela precisa dela mesma, ela é hermafrodita, ela se autofecunda, ela se auto-reproduz lá e ela vai, ó, só crescendo e liberando os proglódios nas fezes. Dúvidas, gente? Vamos lá. O que é a Escolex, gente? Pessoal. Dormiram, gente? Isabela, Elaine, Cláudia, Carol, Emily, Ana, Nara, Wagner. Estamos aqui. Estou. Só você, né, Nayara? Só você. A Wagner. Apareceu. O que é Escolex? Gente, o que é Escolex? Esqueci. Gente, vamos lá, agora é sério. O que é Escolex?
É para fixação do verme, né? Não, isso é acúlios. Gente, vocês estão de brincadeira, né? São as ventosas para fixar? Não, é aonde vão estar as ventosas. O que é esse colex? Cabeça, gente. É a cabeça da tênia. Lá na cabeça da tênia tem aqueles olhinhos ali. Nossa, e olha que eu falei bem didaticamente. Tem os olhinhos, que são quem? As ventosas. Aí a tênia sólio tem o quê? Os cabelinhos, que são os acúlios, que vão fazer o quê? Fixação. Gente, sexta-feira, eu sei que é sexta-feira. Vocês estão cansados, mas vamos fechar aqui com chave de ouro. Cadê vocês? Brenda, Carol, Cláudia, vamos lá. Entenderam que posso perguntar isso na prova? Pode. Agora pode. Agora pode. Gente, ó, olha a minha cabeça, olha a minha cabeça. Então pensem nisso aqui. Pensa que eu sou uma tênia. A cabeça da tênia, minha cabeça chama-se escolex, tá? Porque eu tenho que saber diferenciar uma da outra. Então, escolex é minha cabeça, tá? O meu olho, né, meus orelhas aqui são as ventosas. O que são as ventosas? As ventosas que vão grudar lá e conseguir obter o material, o metabólico para poder fazer o quê? A replicação, a duplicação dela, fecundação e viver os metabólicos, tá? A tênia sólio tem cabelo, tem aqueles cabelos espetadinhos, que chama acúlios, que é uma estrutura de maior virulência, porque ela faz o quê? Ela consegue aderir muito mais agressivamente o meu intestino. Por quê? Porque ela tem aquela estrutura de fixação. A tênia saginata não tem, a cabecinha dela é lisinha, ela não tem cabelo, ela é careca. Então, ela não tem acúlios. Certo? Certo. Sim. Amém, sim. Então, tá bom. Quem mais? Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Tem alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não, só depois decorar esses nomes diferentes aí. Ah, eu acho lindo. Escolex, acúlios. Vocês já podem falar isso em casa, que ó, vão achar que nós somos super, super intelectuais. Sim, falamos difícil. Falamos difícil. Acúlios, escolexes, ventosas, proglotes. Olha quanta informação, entendeu? Ok, gente. Laura, Isabela, eu tenho a impressão que vocês me botam para falar e vão tudo fazer outra coisa. Sim. Mas tudo bem. Então tá valendo, né, gente? Então vamos relembrar então o que a gente vai fazer na aula que vem. Na aula que vem, dei uma olhada lá se já subiu alguma coisa de prática, tá? Mas as nossas aulas aqui estão normais, a gente vai fazer do mesmo jeito, vamos conversando. Se tiver prática, eu vou inserir a prática aqui com os vídeos que a gente tem lá, e aí a gente vai se adaptando e sanando as dúvidas, tá? Lembrando que nossa prova continua, né? Vai ser via remota, né? Vai ser o mesmo estilo da B1, né? Da oficial 1, vai ser pelo Google Forms. Não fiquem tranquilos, esse final de semana eu vou tirar para fazer todas as minhas provas. Então, uma semana antes da prova, a gente vai fazer um estudo dirigido, vai tirar as dúvidas, fiquem tranquilos. Vamos colocar e ficou alguma coisa para trás, gente. Na última aula eu vou deixar para gente, última aula antes da prova, tá? Então, vou deixar lá e a gente faz um apanhadão e faz um estudo dirigido para a gente poder entender como vai ser a nossa prova, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá bom? Belezinha, gente? Professora, Belezinha, professor. é alguma certeza ou não que se a prova vai ser presencial ou se vai ser da outra forma? Não, a prova não vai ser presencial, vai ser, já tá decidido.
pelo Ministério da Educação, nós estamos fechados até dia 15 e até por aí. Então, nossa prova vai ser virtualmente mesmo. Ah, tá bom. Tá? Vai ser pela ONAT. Uhum. Vai ser pelo Google Forms, tá? Ah, Pela mesma maneira que nós fizemos da Oficial 1, né? Então, gente, é a nossa realidade, né? A gente já estava até ouvindo que a faculdade já começou a lavar, a gente já estava todo empolgado, né, para poder voltar, mas aí veio esse novo prolongamento dessa pandemia. Ai, gente, olha só, eu já me conformei, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o quê? Dar o melhor de nós, né? E tentar só rezar para que isso passe logo. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não vai deixar de se ver. Esse não é porque semestre que vem eu não vou ser professora de vocês ou não, que isso que ficou para trás, principalmente a prática, não vai voltar de alguma forma. Então a gente vai fazer, principalmente eu como professora de vocês, né? Eu tenho essa preocupação. Eu acho que vai ter esse plano de cada professor colocar fazer uma aula, nem que seja sábado, ou que seja, juntou com outra turma que está dando a mesma disciplina. E a sorte da Parasito, gente, é que a gente tem parasitologia clínica, né? Então, eles estão vendo o pessoal do 6º período lá da biomedicina, tá voltando tudo agora, né? Tanto que eles estavam falando comigo, nossa, professora, lembramos de você deu parasito pra gente. Então, parasita, a gente ainda pode respirar um pouquinho mais aliviado, porque a gente ainda vai ter parasito clínica. Vamos ter continuação, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai se adaptar e isso vai ser dado da melhor forma possível. Podem ficar descansados. beleza. Tá bom? Gente, mais alguém? Carol, Professora, eu quero falar. Oi, Larissa. eu acho que eu não prestei muita atenção. Eu tava vendo no AVA esses dias e a senhora deu só uma atividade, certo? Certo. E essa segunda atividade a senhora vai fazer como? Então, eu tô avaliando, não deu tempo da gente parar para fazer atividade, tá? Então, eu estou pensando em fazer lá com um estudo dirigido. Mas eu estou acompanhando, quem está frequentando as minhas aulas regularmente, né, estão automaticamente participando. Então, fiquem tranquilos, né? A formativa não vai ser prejudicada. Eu tenho que fazer um lançamento de formativa 2. Eu estou pensando em fazer do estudo dirigido, tá? Para quem não esteja participando. Quem está participando das minhas aulas já vai ter a pontuação, porque assim, eu tenho a lista de quem está participando, está vindo, frequentando a aula, tá? Mas quem não tiver por algum motivo e não puder, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu avalio dessa forma, do estudo dirigido. Eu pensei, gente, do estudo dirigido, a gente fazer uma discussão, né? Que vocês foram a única turma que eu não consegui muito fazer isso, né? Por um monte de feriado, né? Então a gente ficou prejudicado pelos feriados. Mas de repente a gente fazer uma discussão no dia do estudo dirigido. Quem participou ao vivo, ok. Quem não participou, me manda por e-mail. Eu vou bolar o que eu vou fazer, tá bom? Mas aí eu aviso para vocês. Tá bom. Carol, preciso falar com a Carol. Oi, pode falar. Carol, você tem meu telefone? Tenho sim. Não é? Você que é representante, não é? Isso, de farmácia. Isso, me dá um oi depois no grupo não, no meu celular, que eu perdi os contatos. E aí essa semana eu vou ver esse processo de como vai ser, se vai ser prática, isso e aquilo, aí eu passo para você. E o Marcos eu Ah, consigo dar para ele também. tá bom. Tá bom, gente? Então é isso, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Tá bom? Bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, Nicole. Bom final de semana. Vocês Boa também, noite, gente. Boa noite, Nicole. professora. Bom final de semana. Obrigado, Wagner, igualmente. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau, Bemily. Tchau.